Hoje iremos dar início à série Libertando os Cativos. Nessa série vamos entender como funciona a atuação do inimigo na vida das pessoas e compreender o que podemos fazer para ajudar na libertação de quem vem sendo escravizado pelo inimigo. O que o diabo pode fazer na vida de uma pessoa? A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Ele pode trazer sobre a vida de uma pessoa a enfermidade, Lucas capítulo 11, versículo 14, tormentos, 1 Samuel capítulo 16, versículo 14, fazer a pessoa andar despida, Lucas 8, 27, e fazer a pessoa Marcos 5, versículo 5. Um servo de Deus pode ficar endemoniado? Não. Lucas capítulo 11, versículo 25, diz que o diabo procura casa desocupada para entrar. Se nosso corpo for templo do Espírito Santo, não haverá lugar para o diabo fazer morada. Em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 16 ao 17, e em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, fala que nós, cristãos, somos templo e morada do Espírito Santo. A Bíblia também diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Então Deus, o Espírito Santo, ele não vai dividir o mesmo espaço que o diabo. Ou seu corpo é templo do Espírito Santo, ou então vai ser a habitação de demônios, ou uma coisa ou outra. Próxima pergunta. Quem não serve a Deus pode ser envergonhado pelo diabo? A resposta é sim. O reino espiritual das trevas é algo perigoso. E não é indicado que alguém se envolva com essas coisas por brincadeira ou sem estar preparado. No livro de Atos, no capítulo 19, a partir do versículo 13, fala sobre os 7 filhos de Cefa, que tentaram expulsar um demônio usando o nome de Jesus. Só que esse demônio se voltou contra eles, feriu eles e deixou eles despidos. E eles fugiram. Ou seja, não é qualquer um que deve sair por aí tentando expulsar demônios, porque se a pessoa não tiver uma vida com Deus, ela pode ser envergonhada pelo diabo. Próxima pergunta. E todos aqueles que expulsam demônios em nome de Jesus serão salvos? A resposta é não. O poder sobre os demônios está sobre o nome de Jesus e não na pessoa que expulsa. O poder pertence a Jesus. Marcos 16, versículo 17. E em Mateus 7, 22, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A salvação é pela fé e pela obediência na palavra de Deus. Jesus dá poder e dons à igreja, mas para ser salvo nós temos que perseverar até o fim. Outra pergunta diz assim: a atuação do diabo tira a responsabilidade da pessoa? Um outro equívoco que acontece é achar que se o diabo está agindo na vida da pessoa, a culpa é só do diabo e a pessoa não tem culpa de nada. Mas esse pensamento está errado, porque o diabo só pode atuar em algo que já existe. Mateus 15, 19 diz assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ou seja, todo o pecado ele procede do próprio coração do homem. Por isso, o papel do diabo é nos tentar em nossas fraquezas. Assim o diabo fez com Eva e continua fazendo conosco até os dias de hoje. Tiago capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 15. Com isso aprendemos que nem tudo é culpa do diabo, e sim dos nossos maus desejos. Então não adianta tirar o tentador do nosso caminho, se antes não estivermos dispostos a tirar a cobiça e os maus desejos dos nossos corações. Tem pessoas que vivem em sessão do descarrego, mas essas pessoas nem sempre querem compromisso com Deus. E o que acontece? Acontece que se o espírito maligno sair de uma pessoa e essa pessoa não buscar compromisso com Deus, depois esse espírito volta de novo e volta com 7 outros demônios e o estado da pessoa final, o estado final da pessoa vai ser pior do que o início.
Então, para que a pessoa seja totalmente liberta, ela precisa estar firmada na palavra de Deus. Outra pergunta: o que podemos fazer para não sermos enganados pelo diabo? Tiago 4, versículo 7 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O primeiro passo para não cairmos nas investidas do diabo é nos sujeitarmos a Deus, ou seja, vivemos uma vida de obediência e usar as armas que Deus já nos entregou, que é a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, o Espírito Santo, ou seja, tomar posse de tudo aquilo que Deus já nos entregou. Não existe mistério. Para vencermos as tentações e investidas do diabo, é só andarmos de acordo com a palavra de Deus. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 17, vai falar da armadura do cristão, que é justamente o que eu acabei de falar, a verdade, o evangelho, a fé. Um cristão que não tem fé, que não lê a Bíblia, que não fala a verdade, é um cristão desarmado. Ou seja, é um cristão que facilmente vai cair em qualquer investida do diabo. A última pergunta: o diabo ficará para sempre enganando as pessoas na terra? A resposta é não. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 20, diz assim, que o diabo, Apocalipse, capítulo 20, versículo 2, diz assim, que o diabo será preso por 1000 anos, para que não engane mais as nações. O diabo será preso por 1000 anos, para não enganar mais as nações, e depois disso, depois que passarem esses 1000 anos, ele será solto novamente. Apocalipse 20:10 diz assim, e depois ele será lançado no lago de fogo, e será atormentado de noite pelos séculos dos séculos. O final do diabo já está determinado. Ele será lançado no lago de fogo e lá ficará pelos séculos dos séculos. Mas o ser humano ainda tem uma chance de se arrepender. O diabo ele não tem mais. Então, como ele sabe que ele não tem mais chance de se arrepender, não tem mais direito ao perdão, e que o homem tem, ele quer que o homem vá ter o mesmo destino dele. Então, por isso a gente deve pregar o evangelho, para que as pessoas abram os olhos e sejam salvas enquanto é tempo. Esse é o estudo de hoje, a introdução, e nos próximos áudios eu irei explicar sobre o trabalho de libertação exercido por Jesus e pelos seus discípulos. Até a próxima!